1h e 56 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, a entrevista de hoje, nos 2 primeiros blocos, é com a superintendente interina do IBAMA Acre, a Melissa Machado. Melissa, é o seguinte, você apresentou um número aí que me chamou a atenção. Você falou que há 34 indústrias madeireiras atuando no Acre, né, formalmente e tal. E dessas 34, em 16 vocês constataram a luzinha amarela de alerta, porque houve algum problema entre o que o sistema DOF apresentava e o que se verificava na prática ali no pátio. Ok. Então elas foram motivos de bloqueio, não é embargo. Então das 34, 16. Mas o próprio presidente da Federação das Indústrias falou em várias declarações que 90% das madeireiras do Acre estavam bloqueadas, que isso poderia faltar insumos para o setor de panificação, uma série de setores da nossa indústria que utilizam madeira. E aí? Como é que é? Que matemática é essa? Que números que você tem? Então, essa matemática não bate, né, que o presidente da Federação das Indústrias repassou. Eu tenho alguns dados aqui, me permita, por favor. Pois não, pode ler à vontade. Foram 34 empresas que nós temos, né, indústrias no o estado do universo Acre, de 34 o universo são 34. Correto. A nossa ação abrange 16 dessas 34, tá? E aí o que nós temos? 16 das 34 corresponde a 47% das indústrias madeireiras, certo. Ou seja, você não chega aos 50%, e 17% do mercado. Então, mesmo que ele dissesse 90% para dizer, olha, são as maiores empresas, elas que vendem mais, não corresponde a 90% do mercado, nem em quantidade de empresas proporcionalmente e nem em mercado, em percentual de mercado. Corresponde a 17% do mercado. Então, dizer que o Estado vai ficar um caos porque vai ficar sem madeira para olaria, para panificação, para pizzaria, não é verdade. Tanto é que nós não recebemos nenhuma reclamação dessas indústrias que necessitam da madeira, né, das indústrias madeireiras, reclamando de que está faltando estoque do produto. Correto. Então isso aí eu acho que é importante, esses dados são importantes para a gente criar uma referência fundamentada naquilo que é factual. Melissa, eu vou aqui agora dar uma de advogado do diabo. Eu vou vestir a roupa de empresário. Quer dizer, eu estou mais ou menos vestido como empresário. Mas eu não sou empresário, mas eu vou me fazer de conta que sou. Então, uma das reclamações que eles fazem é de que vocês do IBAMA poderiam desenvolver toda a fiscalização que quisessem, mas isso não necessariamente os obriga a bloquear as empresas. Por que a necessidade de bloquear as empresas para poder fiscalizar? O bloqueio é necessário para que nós tenhamos um parâmetro do que teve até aquele momento de movimentação na empresa. Então, bloqueou, nós sabemos qual é o saldo que tem de cada produto. Tora, madeira serrada, quais são os tipos de madeira serrada e por espécie. Se não há o bloqueio, a empresa continua fazendo as movimentações de entrada, de transformação e de saída e nós não temos como fazer a auditagem e nem a conferência de pátio. Por exemplo, isso que é necessário o bloqueio. Agora eu vou me colocar numa condição de um empresário danado, né? Aquele que sabe que fez danação e aí está lá com o pátio cheio e o sistema quase vazio. Então, se vocês pudessem fazer a fiscalização sem o bloqueio, as empresas continuando trabalhando normalmente e vocês fazendo a fiscalização, eu poderia negociar aquela madeira, que eu sei que é uma madeira que não deveria estar ali, e vocês ficam sem registrar isso. Eu vou continuar negociando a minha madeira irregular,
mesmo com vocês fiscalizando, né? É Sim. um pouco isso, né? Sim. Aí não tem graça, né? Então, Aí a gente precisa dar uma parada. precisa parar. E assim, esse bloqueio, ele é previsto em norma e o empresário sabe, é algo inerente à atividade dele. Assim como ele sabe também que ele precisa manter sempre o pátio organizado, existe uma norma para isso. O empresário sabe que ele precisa manter o pátio organizado, os estoques, os relatórios de estoque também sempre em dia, e fazer as conversões de produtos também no momento em que acontece a conversão, porque o que a gente vê muito, Itan, é empresas que começam a fazer a conversão da tora para madeira serrada na indústria, mas não fazem no sistema. E isso gera uma divergência também. Isso é importante para que o próprio empresário do segmento madeireiro entenda que manter o sistema alimentado de forma correta é fundamental para que ele não tenha problemas na fiscalização. Tem aqui uma pergunta E é uma obrigação dele também. Ah, é uma obrigação? Exato. Então, se é obrigação, nem deveria estar sendo discutido. Maurício, do Conjunto Bela Vista. O presidente da Federação das Indústrias, José Adriano, disse que não estava sabendo de nada, do que estava acontecendo aqui no Acre, porque segundo o que o presidente da Federação das Indústrias disse aqui, que acionou a bancada federal conversou com o Agostinho, que é o presidente do IBAMA, e o presidente do IBAMA teria dito que não sabe que operação é essa, nesse tom, dessa forma. Como é que está essa situação? Não houve essa conversa com o presidente do IBAMA, essa conversa deve estar acontecendo agora. Agora. Houve um agendamento da bancada federal, de fato, eles agendaram uma reunião com o presidente do IBAMA, lá em Brasília, mas essa reunião está acontecendo agora. Ela não aconteceu ainda. Perfeito. Então, essa ideia de que o presidente do IBAMA teria dito que não era de conhecimento dele essa operação, nesse tom e dessa forma... Acredito que não ocorreu. Aliás, Melissa, deixa eu... Para a gente retirar aqui de cima da mesa uma poeira incômoda. Essas operações, que interferências político-partidárias existem nelas? Porque essa operação metaverso, por exemplo, quando é que vocês decidiram fazer? Como é que isso ocorre? Explica para a gente. Não há uma interferência político-partidária. As operações do IBAMA, elas são planejadas no ano anterior. Por exemplo, a operação que nós estamos realizando agora e todas as demais operações no decorrer do ano de 2023, elas são planejadas no ano de 2022. Existe um estudo de diagnóstico de delitos ambientais para o país inteiro. Então, esse diagnóstico é avaliado para poder preparar as operações para o ano seguinte. Então, essa operação não foi planejada, pensada agora. Eu quero auditar uma empresa, eu quero fazer uma fiscalização nas empresas lá do Acre. Não foi um capricho da ministra Marina Silva? Não. Eu acredito que ela nem sabia dessa operação, porque ela foi planejada antes, no ano de 2022, antes do início da gestão dela. É por isso que eu digo que não tem interferência político-partidária. Correto. Quer dizer que as operações de 2020, essas de 2024, as de 2024 vão ser definidas em 2023, né? Exatamente. O andar da carruagem é esse. E em relação à bancada federal, você acha que que expectativas nós podemos criar a partir desta conversa que está acontecendo hoje à tarde? Porque teve a informação de que ela teria ocorrido hoje de manhã, não procede? Não. É agora à tarde? Isso, é agora de tarde. Eu até achava que seria hoje de manhã, porque eu tive a informação, inclusive, de um deputado que seria, né? Mas ela está acontecendo agora de tarde, que eu confirmei com o chefe de gabinete da presidência do IBAMA. Perfeito. Que expectativas nós podemos criar a respeito a partir dessa conversa? Eu não sei que expectativas podem ser tiradas, porque
Foi o que eu falei, o que eu expliquei aqui é a operação. Acredito que o presidente não tenha informação diversa a passar para a nossa bancada. Olha, ou seja, o que eu quero dizer por mais que as lideranças políticas pressionem para que o IBAMA reveja a operação, reveja procedimentos, existem normas, existem instruções técnicas, não é? Normativas. Sim, instruções normativas. Instruções normativas, perdão, que independente de quem esteja conduzindo, a coisa tem que ser feita assim. Porque a operação está dentro da legalidade, está dentro do que é previsto em norma. Então, difícil você tentar negociar, mudar. O que pode ser mudado, assim, pela bancada é mudar a legislação, né? Mas outra forma não vejo. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Boa tarde, Itaã. Aquilo que você falou ainda agora é que são 34 madeireiras, porque só 16... Ah, tá. Ele está perguntando aqui, ó. Você falou que foram 34, no universo de 34 madeireiras, porque só 16 foram bloqueadas. Um negócio estranho, né? Tá vendo? É importante a gente explicar de novo, Melissa. Por que só 16 foram bloqueadas se existe um universo de 34? Porque essas 16 é que na análise anterior ao início da operação, né, durante as investigações, verificaram-se algumas transações diferentes do que é o normal, como essas rotas inversas, né, que você vende madeira para uma unidade que produz a mesma madeira e que pode transformar lá. Valor de madeira vendido fora do mercado, muito abaixo do valor de mercado. Perfeito. Você me permite eu falar num português de boteco? Sim. Olha, o que ela está dizendo é o seguinte, dessas 34 madeireiras, 16 há uma desconfiança de que fizeram danação, de que não trabalharam direito. Possivelmente cometeram algum crime, mas isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso ainda vai ser batido o martelo, eles vão fazer os cálculos, tem todo uma metodologia, tem toda uma dinâmica, uma forma de trabalho, não é? Aqui, o Hanseni, aqui de Rio Branco, Hasseni, está perguntando, muito boa essa pergunta, obrigado, Hasseni, qual o prazo desses embargos? Os bloqueios, eles têm os bloqueios, pois não. Os bloqueios de acesso ao DOF, eles têm uma previsão de 15 dias e podem se estender por mais tempo, mediante justificativa. Nós temos 16 empresas para analisar, e dessas 16, nós já fizemos vistoria em 15, a última, a 16ª, está sendo vistoriada agora, então o nosso prazo, que iniciou no dia 3 de abril, vai até o dia 18. Então, hoje, nós estamos concluindo a vistoria na 16ª empresa. Elas estão todas notificadas. Essa 16ª será notificada hoje para apresentar a documentação, os relatórios de estoque de pátio, para que nós possamos fazer a conferência, né, fazer um cruzamento de informações do que tem no sistema declarado e do que tem no pátio. E a partir dessa conferência, e aí nós vamos fazer os desbloqueios. Terminou a análise, faz-se o desbloqueio da empresa. Uma delas, inclusive, já foi desbloqueada. Já foi desbloqueada? Já segunda-feira. Então, você... Que foi uma que entregou a documentação anteriormente, nós conseguimos fazer a análise, já verificamos que tinha um saldo de madeira a mais no pátio do que tinha no sistema. Fizemos a autuação, a apreensão e a doação da madeira. Bom, então aqui o seu Manuel do bairro Placas está perguntando o seguinte: quantos da operação de 2016 estão nesta lista da operação de 2023? É importante você diferenciar isso, porque na nossa cabeça uma coisa tem relação com outra.
Tem? A operação de 2016? Na realidade, a operação de 2016 não tem relação com essa operação de agora. Porque a empresa, ela pode cometer uma infração hoje, ela pode cometer a infração novamente amanhã. E aí vai ser um novo auto de infração, se tiver apreensão, vai ser uma nova apreensão, porque ela está sempre em atividade. Então, se ela cometer outra irregularidade posteriormente, ela pode sofrer sanção novamente. Agora, a informação que você ainda não sabe nos passar é se, em 2016... As mesmas empresas. Se tem algumas que coincidem, fizeram danação de novo. Não sei informar. Preciso fazer, inclusive, esse levantamento. Melissa, é uma coisa que eu preciso. Eu comecei a entrevista tentando fazer essa diferenciação e acho que nós não fomos claros. Em relação a essa questão do embargo e do bloqueio. Estou perguntando isso porque tem um internauta aqui, um telespectador, está perguntando assim, ó, foram 4 anos passando a boiada, né? E está fazendo referência ao ex-ministro do Meio Ambiente. Além das madeireiras, tem alguma outra fiscalização em curso? Certamente ela não vai poder adiantar aqui para a gente se há alguma operação em curso, certamente há. Mas o que o telespectador está colocando é porque existem operações em curso no sul do Amazonas em relação à pecuária. E aí cria-se uma expectativa em relação a isso aqui também. Essa é uma operação, Operação Metaverso, e outra operação que nós fazemos aqui também. Né? Nós fazemos operações de fiscalização de desmatamento constantemente. Nós já temos operações planejadas durante todo o ano. Inclusive, nós estávamos em operação em alguns municípios, né, no interior, nós estávamos em Capixaba, até a semana passada, do dia 13 de março até o final da semana passada, nós estávamos em Capixaba, em Feijó, em Tarauacá, fazendo fiscalizações de combate ao desmatamento, que são fiscalizações que nós fazemos durante o ano todo e todos os anos. Então, o IBAMA está aí para isso mesmo. Melissa, e a diferença? Se você puder ser o mais... assim, fale de forma resumida que o nosso tempo já acabou, já estou levando carão aqui. Vamos lá. Estão falando muito dos embargos do IBAMA, né, ultimamente, que 221 áreas foram embargadas pelo IBAMA recentemente. Em Acrelândia não houve nada disso. Essa operação que estão comentando a respeito de retirada de gado, dando prazo de 5 dias para retirar o gado da área, não aconteceu no estado do Acre, não está acontecendo. Nós não temos previsão para acontecer essa operação. Essa operação, chamada Retomada, é uma operação que está acontecendo em alguns pontos específicos no estado do Amazonas e no Pará, né, o chamado Arco do Desmatamento. São pontos críticos de desmatamento e são grandes áreas. Então, escolheram algumas dessas áreas críticas para fazer essa operação, que é o quê? É notificar as empresas para cumprimento do embargo que foi feito anos atrás. E isso não está acontecendo aqui? Não, não está acontecendo aqui. As nossas operações de fiscalização de desmatamento, nós fazemos sim a lavratura de autos de infração, quando constatado desmatamento ilegal, embargamos a área, que é uma previsão da nossa Lei 12.651, o chamado Código Florestal, né? Existe essa previsão, constatou o desmatamento, faz o embargo da área, para que depois venha o interessado buscar a regularização ambiental. É rotina, tá? Isso aí deve ser feito, está previsto na norma. E quando a gente faz o embargo, a gente dá um prazo de 60 dias para a pessoa fazer a retirada das estruturas e dos semoventes que tenham na área embargada. É importante frisar que não se embarga a propriedade toda, se embarga a área que foi irregularmente desmatada, para impedir que o dano continue. Simples assim. Sinceramente, eu pelejei para ver algum excesso, para ver algum problema, mas eu não consigo perceber. Agora, o que eu acho, e aí eu queria que você levasse esse recado para os seus superiores, é que isso que está acontecendo aqui agora, acontecesse mais vezes. Você, ou então algum supervisor, sob sua orientação, venha aqui e explique
diga o que vocês estão fazendo. Senão o cidadão, o telespectador, não tem nem como valorizar o trabalho de vocês. Vocês sempre vão ser como se fosse uma espécie de polícia, né? E não é assim. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço, e a Superintendência do IBAMA no Acre está à disposição para que os produtores que tenham áreas embargadas, que apareceram naquela lista que é pública, é uma lista oficial do IBAMA, que eles vão ao IBAMA buscar informações para poder se regularizar. É importante fazer a regularização ambiental do imóvel. Perfeito. E em relação às madeireiras, os bloqueios, até o dia 18 a gente vai ter alguma novidade, vai ter, né? Vocês vão anunciar alguma coisa? Sim, enfim. sim. Os resultados da operação serão divulgados. E assim, a gente espera que as empresas apresentem os relatórios para que a gente possa dar continuidade às análises e o desbloqueio. Quanto mais rápido elas apresentarem os relatórios de estoque, mais rápido a gente consegue fazer a análise e o desbloqueio. Simples assim. Obrigado, Melissa. Vamos para o intervalo, já voltamos.